na Albion e hoje eles nos convidaram para conhecer um dia de biofábrica deles. Vamos com a AgraBio conhecer um dia na biofábrica. Tá aí já? Esperando você. Bom, gente, acabei de chegar aqui na Albion e hoje eles nos convidaram para conhecer um dia de biofábrica deles. Você já entrou numa biofábrica, sabe como acontece? Você que trabalha com produtos biológicos, é importante acompanhar o que acontece para você poder também fazer a extensão dessa tecnologia no campo. Vamos comigo, vamos com a AgraBio conhecer um dia na biofábrica. E aí, Thiago? Obrigado aí pela visita, hein? Eu que agradeço o convite. Eu fui lá na sua casa, tem que vir aqui e retribuir a visita, né? Obrigado pelo convite. E, gente, estou aqui com o Vladimir da Albion, como eu falei. Vamos ter um dia de biofábrica hoje, Vladimir. Exatamente. Você vai mostrar toda a biofábrica aí? A gente não tem segredo nenhum aqui para esconder. A gente vai mostrar toda a biofábrica aqui para você. O nosso CEO, o Ricardo, vai te acompanhar lá dentro. Você vai poder conhecer uma das coisas que a Albion faz aqui, que é desenvolver produtos biológicos e terceirizar para alguns clientes nossos. Mas me fala um pouquinho, a Albion, ela faz o quê? O que é a Albion, só para o pessoal ficar situado? A Albion, a gente começou fabricando os bioreatores. Tá. Em algum momento, na verdade exatamente em 2019, a gente viu a necessidade de a gente montar essa biofábrica que você vai conhecer para poder suprir nossos clientes, de fazer a terceirização dos produtos deles, desenvolver novos produtos e até mesmo testar aqueles que eles acreditam que possam ser potenciais produtos biológicos no mercado. E não só no mercado do agro. Claro que o agro é bio, mas também outros mercados como saúde animal, mesmo alimentação, utilizam essa estrutura. Vamos lá conhecer? Vamos lá conhecer agora. Ricardo, então aqui é o centro de biotecnologia. Exatamente. Aqui é a nossa estrutura fabril, aqui é a entrada. Né? Essa estrutura a gente tem autorização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária para a produção de biodefensivos. E a gente tem uma autorização também da CTN-Bio para a produção de organismos geneticamente modificados, né, do nível de biossegurança 1. Então, qualquer situação aí de produção de alguma proteína recombinante e tudo mais, a gente também tem autorização. E na parte de biodefensivo, tudo que é bionematicida, bioinseticida, biofungicida, a gente consegue produzir também em larga escala. E aqui a gente começa a ter alguns cuidados, né? Vamos entrar e qual que são os primeiros cuidados? Exatamente, não pôr touca, não pôr pro pé, jaleco, né? Vamos lá, então. Vamos em frente. Bora lá? Vamos conhecer a fábrica, vai lá. Então essa área aqui, Thiago, essa sala é onde a gente inicia os processos. Então desde o estabelecimento do meio de cultura, preparação do pré-inóculo, para na sequência utilizar o bioreator de bancada para a produção do inóculo numa maior escala. Aqui é o começo do começo da fábrica. Exatamente. Mas antes, para até o pessoal entender, antes a gente tem uma bioprospecção, que o pessoal chama. Exato. O que é bioprospecção? Exatamente. A bioprospecção eu tenho interesse em determinados produtos biológicos que podem ser, por exemplo, bioinseticida, biofungicida, falando de bioinsumos. Sim, né? Biológicos, falando de bioinsumos. A gente tem derivadas áreas da biotecnologia, mas particularmente falando de bioinsumos, então eu tenho interesse em determinados tipos de micro-organismos que tenham resistência a estresse hídrico, por exemplo. Né? Então aqui é feito depois que eu fiz a prospecção do micro-organismo, eu cultivo esse micro-organismo em pequena escala e inicio bateladas de teste que a gente chama de bioensaios. Você verifica os metabólicos que eles vão gerar. Exatamente. E aí você consegue já descrever as características e efeitos desse metabólico dentro do meio de cultura, por exemplo. Exatamente. E essa é a primeira etapa da bioprospecção. E agora, quando a gente vem para a bancada, por que a gente não vem num bioreator grande que a gente vê nos vídeos? O que é importante do bioprocesso? O bioprocesso não é trivial. Eu tenho que ter realmente uma situação de processo que tem que ser seguida. Então eu faço o isolamento, bioprospecção, isolamento, eu aumento um pouco a escala,
eu vou para uma escala intermediária, depois eu trago para um bioreator de bancada, por quê? Porque eu quero achar os parâmetros de cultivo. Então o bioreator, ele serve realmente nesse sentido como uma etapa de obtenção de parâmetros de cultivo. Estabelecido no bioreator de bancada, é muito mais fácil de aumentar a escala. Então você não sai com ele aqui num frasco menor, né? E já leva direto para 5.000 litros. Seria perfeito, seria o melhor dos mundos. Mas tem que ter a etapa de escala. Determinados micro-organismos permitem, né, uma escala de inoculação menor. Geralmente, quando a gente estuda do processo, a escala ótima de inóculo é 10%. Ricardo, e aí a gente vê muito inimigos naturais, no caso de macrobiológico, no caso de micro, alguns fungos, né, que a gente, nossa, tem no campo e não tem produto comercial, porque não dá para produzir. Eles já barram nesse processo, esses produtos que não dá para produzir, por exemplo? Você vai ter um problema na questão de como você produz em larga escala para comercializar, ou até para usar, né? O que acontece? Tem situações em que o micro-organismo, ali na natureza, onde é o habitat que de repente ele foi até isolado, foi bioprospectado, ele estava ali, mas você não consegue em determinados momentos você fazer o cultivo daquele micro-organismo numa situação normal de bioreatores e aumento de escala. Isso aqui a gente tem um cultivo já, que é um cultivo utilizando uma bactéria. Então o micro-organismo está crescendo, produzindo metabólitos, espumando, está dentro do metabolismo dele, de crescimento, né? Fazendo o processo necessário. E aqui a gente está controlando todas as variáveis que estão mantendo esse micro-organismo dentro de uma situação viável. pH, oxigênio, temperatura, todas as condições vitais para que ele se desenvolva da melhor maneira possível. Esse processo é um fungo, então está fazendo alguma experimentação aqui, e aqui a gente faz N experimentações, né? Então nesse caso, uma experimentação de um fungo, em que está fazendo... Isso aqui é uma bactéria? Aqui provavelmente vai inocular uma bactéria, mas ainda não está inoculado, aqui é só meio de cultura, né? Aqui já está num cultivo que já está há alguns dias, nessa condição que ele está aqui, extremamente denso, uma situação em que você vê que até para a mistura já é mais dificultada, é um processo que já está em etapa final de parametrização, de utilização. E aqui, então, desse processo depois, dentro do nosso bioreator, a gente consegue puxar todo o relatório do processo. E o próximo passo qual que é? O próximo passo é daqui, vamos dizer que esse processo, ele fosse realmente a produção de inóculo para eu utilizar em outra escala. Para fungos, via de regra, para fungos a gente utiliza aquela taxa de inóculo de 10%. Aqui acontece o seguinte, dos processos que estão ocorrendo de parametrização de processo, do bioprocesso, a gente precisa analisar como ele está se comportando a cada momento. A cada 24 horas é coletada uma amostra daquele processo, vem para uma estrutura dessa como um fluxo laminar, a Amanda está conduzindo uma diluição, né, da produção que está ocorrendo lá naquele bioreator, para a gente ter uma informação de como está a concentração, como está o crescimento daquele micro-organismo. Olha lá. Depois daquela sala, da primeira sala, né? Então a gente vem pra cá. Esse é um equipamento de escala piloto. Bom, já sai lá de quantos litros tem lá? Lá nós estamos trabalhando com 10 litros, por exemplo. E aqui vem pra equipamento de 200 litros. Né? Então nessa situação, produzir um inóculo no bioreator de bancada ou em outra situação, vem pra cá. A gente tem uma estrutura que eu, inclusive, eu queria comentar com você, que é o Biofabric. O Biofabric também serve para a produção de inóculo. É um equipamento onde a gente tem a possibilidade de ter 5 bioreatores aqui de uso único que fazem a produção do inóculo, e esse inóculo produzido aqui pode ser diretamente transferido para o bioreator também. Ele substitui aquele de bancada, substitui o bioreator de bancada, mesma condição de crescimento, de qualidade, né? Quantidade de concentração de micro-organismos para a utilização como inóculo também.
E aí vem para essa escala então de 200 litros, faz a transferência, né, nas válvulas próprias do equipamento e aqui inicia o processo de produção do micro-organismo. Essa escala, ela pode ser a escala final, dependendo do volume de interesse, ou pode ser a escala prévia também. E no caso aqui ele sai de 200 para... No 200 sairia para 2.000 litros. Tá, e aí o processo ele repete. O que vai fazer aqui? Escalonando. Só vai escalonando volume. Exatamente. Essa automação está controlando todo esse bioprocesso que está em andamento, desde a etapa de esterilização, resfriamento, até a parte do próprio cultivo. Isso aqui está acontecendo lá dentro. Está acontecendo lá dentro, em tempo real. Ah lá, galera, está acontecendo dentro do reator lá. Exato. E aqui eu consigo tirar toda a relação do que ocorre no processo também, um relatório completo de como foram todas as etapas do processo. Se eu quero fazer um produto de qualidade, eu preciso ter uma situação de equipamento que me entregue essa possibilidade, que eu não tenha contaminações aqui cruzadas que vão diminuir minha consideração do produto de interesse, que vão às vezes que você faz antes de montar. Todo o processo de asepsia e esterilização é essencial. Vamos conhecer a próxima etapa? Vamos lá. Esse aqui é o que a gente vê no comercial, né? Exatamente, aqui é a indústria. Tá. Né? Então essa estrutura aqui é industrial, com bioreatores de 5.000 litros. É daqui que o produto já está finalizando para ir para o invase e ir para o produtor. Tá, e aqui, por exemplo, chegou nesse nível, a gente já fez várias escalas. Tem um risco alto ainda de dar contaminação, alguma coisa nesse sentido? O risco de contaminação sempre pode acontecer, tá, né? No bioprocesso tudo é possível de acontecer porque a gente está trabalhando com micro-organismos. Agora, é ideal que o equipamento realmente ele tenha uma situação adequada de sanitização. Nesse caso aqui, tem todo um processo de esterilização a vapor, né? Então, imagina, a gente já veio da situação lá da inoculação do bioreator piloto, né? E aqui, daquele bioreator piloto, por exemplo, eu transfiro aquele inóculo para esse bioreator. Tá. Todas essas etapas de transferência, elas são passíveis de contaminação. Então tem que estar tudo muito bem limpo, tudo muito bem ajustado. A gente passa vapor por todas essas estruturas. Os bioreatores, eles são todos esterilizados, né? Então aqui, por exemplo, o meio de cultura aqui dentro, ele passa por processo de esterilização a alta temperatura. Tá. São 121 graus a 125 graus, né? Durante 1 hora, para garantir que toda e qualquer contaminação que tenha no equipamento ou no meio de cultura, ela seja aniquilada. Né? Que é alto, né? Que altura que é? 5.000 litros, altura? Esse equipamento ele tem em torno de 6 metros de altura. Né? 100% automatizada a limpeza dele ou alguém tem que vir fazer alguma coisa manual? Você tem a limpeza automatizada, tem a opção de limpeza automatizada e de tempos em tempos é ideal ter a inspeção de um colaborador, porque você está fazendo, em determinadas situações, produções por campanha, né? Então, em determinado momento eu estou produzindo um bacilo, em outro momento eu vou fazer um fungo líquido, por exemplo, por fermentação submersa. Você produz, não precisa ter um para cada agente. Você não precisa ter um para cada agente. Tá. Você pode usar um bioreator, desde que o bioreator ele seja um equipamento que permite que você tenha essa condição de processo. Tem que ser um equipamento que tem toda uma sanitariedade, tem que ser um equipamento que tenha a questão construtiva adequada a permitir isso. Então você consegue fazer dessa maneira. Não precisa ter um equipamento para cada coisa. Dá pra gente ver lá dentro? Dá, vamos lá. Vamos lá então. Já viu? Alguém já viu o bioreator de dentro? Vamos ver agora o bioreator de dentro. Essa aqui é a porta de visita ou porta de inspeção que a gente chama, né? Tá. E aí você tem acesso à parte interna do equipamento. É alto, não é? Nossa! Ó, esse equipamento, por exemplo, existem bioreatores maiores ou esse é o máximo? Existe. A gente tem equipamentos até 10.000 litros. O aço inox que é utilizado aqui, nesse caso, o aço inox 316L. Ele é um aço inox já caracterizado para indústrias biofarmacêuticas, né? Então esse aço inox ele vai ter uma durabilidade, um equipamento desse aqui tem uma durabilidade de uns 30 anos, mais ou menos. Não tem ranhura interna, né? Totalmente polido internamente, né? E a limpeza, como você comentou, Thiago, a limpeza nesse caso é realizada via spray ball, né? Então você tem os spray balls, os 2 spray balls nesse caso do equipamento,
que faz o processo de jateamento desse saneante, desse agente de limpeza com alta pressão na parede do equipamento e faz toda a limpeza. Como se fosse um lava-jato que você tem, né, aquela situação de limpeza, você tem internamente, mas de uma maneira muito mais eficiente. Esse é o submarino. Fechou? Show. Ricardo, eu te perguntei, por exemplo, aí saiu daqui do bioreator. Como que eu invaso isso? Como que vai para bombona, PVC, para gás? Essa etapa final que a gente viu agora, no bioreator de 5.000 litros, por exemplo, né, a gente faz a transferência via tubulação também. Tubulação com ácido inoxidável também. Tubulação de ácido inoxidável, aço inox 316L, totalmente polido. Tem que ter um cuidado para não sobrar resíduo ali dentro? Exatamente, toda a montagem da linha é uma linha que não vai permitir que fique líquido parado, então totalmente drenável, né? Isso também a gente tem aqui na estrutura, tudo isso montado, mas também não necessariamente eu posso invasar só dos 5.000 litros, eu posso talvez invasar de um daqueles bioreatores de 2.000 litros que a gente viu, ou até mesmo de 200 litros. A área de invase a gente tem já ela próxima à área de produção, né? Exatamente, onde você tem uma distância menor, justamente para não ter muita tubulação, isso minimiza contaminações, né? Enfim. Isso é importante, pessoal, isso é importante. Isso aí é para evitar contaminante no nosso produto final. Pensa, toda essa preocupação de não contaminar durante a produção, chegar na hora de invase, que é justamente colocar o produto na embalagem e contaminar, perdeu tudo antes. E a gente sofre no campo, né? Nós que estamos lá na ponta, a gente sofre no campo. Então, essa preocupação acaba sendo muito... Totalmente, porque não adianta nada você ter esse cuidado que você falou e eu ter 100 metros de distância da minha sala de invase da área de produção. Então isso tudo tem que ser bem cuidado na hora do projeto, do estabelecimento, de como vai ser a construção da fábrica. Então tudo que é feito nos bioreatores, desde a etapa de pré-inóculo, inóculos bioreatores de bancada, para a linha piloto, para depois industrial, todas as amostras elas vêm para o controle de qualidade para a gente estar avaliando como é que está a condição de crescimento. Desde a esterilização do bioreator, aquilo que a gente comentou da esterilização do bioreator, né? Coloquei o meio de cultura, esterilizei o bioreator, resfriou, a gente tira uma amostra desse meio esterilizado, esse meio vem para cá, é utilizado nessa sala, que tem outra sala de fluxo laminar, essa sala é simplesmente para esterilidade, tá? Então nessa sala tem outro fluxo laminar que fica até mais isolado, justamente para fazer... Quando você fala fluxo laminar, só para o pessoal entender o que é fluxo laminar. Fluxo laminar é a cabine de segurança biológica. Ali naquela situação, né, são os dois nomes utilizados, muda um pouco o conceito do equipamento, mas é um equipamento onde aquela área de dentro ela tem um fluxo de ar positivo, né, que é estéreo, que é um fluxo que é direcionado ali de ar esterilizado por filtros. Então aquela câmara interna, ela está totalmente estéril. Não permite a entrada de nenhum agente. Não permite a entrada de nenhum agente. Então eu posso abrir, por exemplo, uma placa de Petri ali dentro não contaminar. E não ter contaminação. Os nossos procedimentos aqui, geralmente após essa etapa de esterilização, a gente já tira a amostra, já traz para cá e já faz o plaqueamento. Aqui, por exemplo, é uma etapa de contagem. Aqui já é um processo em que eu estou avaliando a concentração do micro-organismo. Agora, um processo de esterilidade, eu tenho uma plaquinha dessa aqui, por exemplo, com meio de cultura. Depois que eu tirei o meio esterilizado lá e venho para cá, não pode crescer nada. Não pode aparecer nenhuma colônia aqui. Porque se aparecer uma colônia aqui, está indicando que eu tenho contaminação lá ainda. Porque o processo de esterilização não foi eficiente. Deu contaminação, perdeu o lote. Nesse caso, sim, porque a gente não esperou as 24 horas para dizer se o meio estava bom ou não. Foi legal, né? Cara, foi super bacana. Gostou da visita, então? Não, eu gostei demais e muito legal essa preocupação. A gente que leva os produtos para a ponta, né? A gente tem essa dúvida, né? Como que é feito? Por que a gente tem tanto cuidado aqui? Imagina na fábrica, é um hospital, a gente sempre correlaciona com o hospital, né? E realmente tem umas preocupações gigantescas que devem ser tomadas no seu estômago. Então, quero agradecer vocês. A gente agradece, é isso. A gente agradece muito a visita, foi um prazer te receber.
estamos com as portas abertas aí. Obrigado. A casa é tua. Quando quiser voltar, vai ser muito bem recebido. Obrigado aí, Thiago. Ó, manda um recado pro pessoal da AgriBio. Pessoal do AgriBio, continua acompanhando aqui o Thiago, conteúdo de primeira, tudo sobre o agro, tudo sobre bio. Só ir assistindo aí o podcast dele e seguir o Instagram. Valeu, obrigado. Isso aí, cara. Obrigado a você. O AgriBio, pessoal.